Tá boa, querido. E você? Tudo bem? Então tá joia. E aí, como é que tá o coração? Como é que tá a cabeça? Como é que tá tudo? Me conta aí. É, mas rola, né? Rola uma ansiedade, né? É, é isso. Ah, vai sim, vai dar tudo certo. Grande Bernardo. E aí, queridão, beleza? Tudo bom, né? Sua câmera tá funcionando hoje, seu Bernardo? Então tá bom. Então hoje a gente vai abrir rapidinho assim, todo mundo tirar uma foto, né? Ei, Paulinha, tá bom, amor? Tudo jóia? Aqui, eu não esqueci de você, não, viu? Não esqueci da sua aprovação, não, viu, baby? Ela tá no forno, vai sair. Aí eu queria até ver com você se eu posso pegar uma foto sua. Se você quiser me mandar uma foto, você me manda, tá? Se quiser uma foto de aprovação assim. Renatinha. Uai, pode demais. Aí eu faço duas publicações, entendeu? Aí vocês vão aparecer nas duas. Fechou. Renatinha, Júlia, Raíssa, boa tarde. Júlia e Lu vão ficar rapidinho, né? Porque a Lucila roubou vocês de mim, né, gente? Ah, eu vou mandar. Eu fui aluno dela. Eu fui aluno dela. É. Melhor professora de matemática que eu já tive. Sem sombra de dúvidas. É. Ela foi minha professora. Ô, gente, eu tenho uma bomba pra contar pra vocês. Sabe quem que vai dar aula no Loyola ano que vem? Estou voltando para o Loyola, gente. Estou voltando para o Loyola. Ah, isso é segredo. Isso é segredo, segredíssimo. Mas segredo, segredo. É no ensino médio, Brasil. Estou voltando. Ai, uai, eu não tô te dando aula aqui não, coração. Uai, entendi. Ei, Sarupi. Tô contando uma bomba aqui pras meninas, você chegou na hora certa. Tô voltando pro Loyola ano que vem. Oh yeah. Só que eu só falo isso. Estou voltando para o Loyola ano que vem. Eu também não. Gente, o mundo é muito louco. O mundo é muito louco. Minha vida ela é muito intensa. Cada ano é uma coisa. Tem 5 anos que eu tô vivendo essa roleta russa. Tudo certo. Aí eu não posso falar. Sério, sério. Essa informação eu não posso compartilhar. Ei, Brubis, tudo bom? É a única coisa que eu não posso falar. É porque hoje eu recebi a confirmação, a notícia oficial. Aí eu posso falar, porque agora não é mais segredo. Mas o ano que eu vou entrar, é, talvez esteja definido, mas talvez não esteja. Por isso que eu não posso falar, sabe? Enfim. Não, eu tô super feliz, eu tô super feliz, tô super contente. E mulher, você tá preta, hein, Brubs? Que é isso? Gente, ela tá na praia, sabe? A Bruna tá lá na praia pra tirar onda com a nossa cara, sabe? Tá lá na praia, né? Não é Brasil. É, olha lá, preta, hein, mulher? Nu. Eu também, tô igual um palmito invertido, credo. Henrique, boa tarde. Aninha, boa tarde. Gente, eu vou esperar mais um pouquinho, tá? Aí, esperar mais uns 2, 3 minutinhos aí, pra ver se aparece mais alguém. Aí eu vou pedir pra todo mundo abrir a câmera rapidinho, dar um sorrisinho pra foto de despedida, tá? E aí, né, gente? Né, Henrique? Né, Ana? Né, Raíssa?
Bernardo que comprou a webcam, né, para fazer essas aulas, mas está subutilizando ela, né? Se fosse uma coisa meio lamarquista, ela ia começar a diminuir, encolher, né? A webcam ia começar a encolher, assim, de desuso. Aí, pessoal, é isso. Como que foram as monitorias, gente, durante a semana aí? Terça e quinta foram boas? Vocês acharam que valeram a pena aumentar um pouquinho esse tempo aí, quem participou? Sim? Ótimo, que bom. É, gente, a prova é domingo, né? A prova de Ciências Médias é domingo. Me coloco super à disposição hoje no final da noite, amanhã, se vocês estiverem ainda querendo revisar alguma coisa, quiser conversar, quiser trocar ideia, tá? Eu me coloco super à disposição aí para ajudá-los nesse momento aí de tensão pré-prova. Eu acho que a gente pode começar já. A Lu tá entrando agora. E aí, gente, a ideia é hoje a gente falar no geralzão de parasitologia, de doenças. Né? E até pedir para vocês que vocês ficassem com a apostila aí em mãos para irem aproveitando as informações da apostila para otimizar mais a nossa dinâmica aqui. Então, eu já vou começar a compartilhar a tela para a gente já começar a discutir as questões. E aí, eu quero que vocês realmente confiem em mim, tá? Confiem em mim no nível de detalhamento e em quais informações que eu vou passar para vocês. Por exemplo, nas tabelas de vírus, de viroses e de bacterioses, tem muita informação ali que a gente nem vai passar, tá? Então, assim, quando eu falo assim, eu peço um pouquinho de confiança da parte de vocês, é para que vocês entendam que aquilo que eu estou falando é aquilo que tem sido cobrado nos últimos quase 10 anos, tá? Então, a gente tem visto cada vez menos detalhes sórdidos, né, dos ciclos, das formas celulares, inclusive do nome das espécies. Então, algumas espécies eu vou passar o nome, outras espécies eu vou omitir o nome, não precisa ficar decorando o nome de espécie na maioria das vezes. É mais importante que a gente foque em quê? E eu já vou começar a escrever. O nosso foco vai ser em, primeira coisa, a qual grupo pertence o agente causador da doença, tá? Quando eu... Oi. Já tô gravando, tá? Então, os 3 pontos de atenção nossos. Ó, qual é o grupo? E quando eu falo qual grupo, é a pergunta super genérica mesmo. Se é bactéria, se é protozoário, se é verme, se é vírus, tá? A segunda pergunta seria como pega, né? Qual a principal forma de transmissão? Ou melhor, vamos resumir isso aqui, gente, tá? A pergunta é: quais são as principais formas de transmissão? E depois, né, logicamente, a terceira pergunta é como se previne, né, a transmissão dessas doenças, tá? Prevenção. Tá? Prevenção. Tudo bem? Então, é nisso que a gente vai focar. Na tabela de vírus e bactérias, tem classificação das bactérias de acordo com a forma e de acordo com a coloração GRAM. Na tabela de vírus tem se ele é encapsulado, se ele é envelopado ou não, se ele é RNA, se ele é DNA. Nada disso é relevante para a gente, tá? Infelizmente, a parte mais legal que normalmente vocês gostam de estudar e gostam de explorar, que é a parte de sintomas, também não vai ser explorada, tá? É muito raro a gente ver provas, ainda mais ciências médicas. Até umas provas passadas aí poderiam cobrar grupo de sintomas, mas isso tem sido cada vez menos importante nessas avaliações, tá? Então, vamos começar assim. A gente vai começar pelas doenças causadas por protozoários, tá? As doenças de protozoários, depois a gente passa pelas doenças de vermes, depois a gente vai falando das doenças de bactérias e vírus. Eu, sinceramente, acho que deve ter alguma coisa de Covid na prova, tá? E eu acho que deve ter muito o que eu acho que pode cair na prova relacionada à Covid é um pouco da relação do vírus com o sistema imunológico, sabe? Tipo, agora que, ainda mais que a gente está agora no momento de vacina, né? Pode ser que no momento que eles formularam a prova, eles estavam prevendo já essa discussão, então talvez alguma coisa relacionada à vacinação, à imunização, tá? Então vamos começar pelas doenças causadas por protozoários. Ó,
protozooses. Gente, o que pega? Muitas doenças apresentam rotas de transmissão comuns, parecidas. E aí fica fácil da gente trabalhar essas rotas de transmissão porque as medidas profiláticas, as medidas preventivas, elas são muito parecidas também. Então, na hora que aparecer, né, determinados termos que a gente trabalhar aqui, da primeira vez a gente define, a gente conceitua, mas mais para frente isso fica um pouco mais fácil, mais fluido. E mais do que isso, gente, eu preciso muito que vocês tirem as dúvidas também. Se tiver qualquer tipo de dúvida com qualquer doença, qualquer coisa, por favor me falem, tá? Que aí a gente tira essas dúvidas aqui, tá? Lembra que não tem mais a monitoria, embora eu e Pedro estejamos ainda à disposição de vocês para essas dúvidas, tá? Gente, eu acho, olha o Gabrielzão aí, Brasil, todo mundo aparecendo. Eu vou até parar aqui a apresentação para vocês aparecerem de novo. Vou pedir agora encarecidamente, né? Vamos ver se a. Gente, sabe o que está acontecendo agora? Eu não estou conseguindo dar print screen da minha tela. Vocês acreditam nisso? Eu vou tentar. É isso. Arruma o cabelo, Dona Helena, Aninha, Raíssa, né? Palita os dentes aí, Dona Raíssa. Palita os dentes aí, Brasil. Que nós vamos fazer aquela foto da turma agora. Tá faltando gente ainda, mas a gente tem que começar, né, gente? Vamos lá, cadê? Aninha e Raíssa. 1, 2 e. Ah, gente, povo bonito, gente. É a turma mais bonita que tem nesse universo. Dona Raíssa, cadê você, coração? Gente, não precisa ficar segurando o riso ainda não. Eu vou falar na hora que eu vou dar o print, tá? Porque a Raíssa ainda não apareceu. Calma, gente, calma. Senão vocês vão ficar com a boca aqui dormente, né? Raíssa, vai, coração. 1, 2 e arrumou o cabelo, baby? Vai. 1. Oi, amore. Você ligou? Ai, mulher do céu, peraí, velho. Você ligou? Peraí. Por que não tá aparecendo pra mim aqui? Agora foi? Oh, gente, que bizarro. Não tá aparecendo aqui pra mim. Peraí. Ah, apareceu. Ó, 1, 2, olhando pra câmera, gente. E. Mais uma. Vamos ver se foi, gente. Eu não sei se foi. Peraí, não sei se foi. Tô ficando um pouco nervoso, porque hoje o print screen do meu computador resolveu não funcionar mais. Eu tô ficando muito chateado com isso. Peraí. Gente do céu. Gente, isso é bizarro. Não apareceu. Eu vou ter que tirar uma foto. Mas o meu celular, eu tô usando meu celular para outra câmera. Vocês não estão entendendo? Alguém pode. Gente, o que eu faço? Alguém pode dar print da tela então e me mandar depois? Aí eu apareço também, não aparece? Não? Não aparece. Tem jeito de você mexer lá na configurações, olha. Vai em configurações, 3 pontinhos. Não. Aí você vai, é só, vídeo. Somos, aqui ó. Aqui, ó, alterar layout, isso. Aí você coloca mosaico, dá pra você colocar tipo o máximo de gente possível se quiser, até 49 por vez. Viu? Rolou? Quem vai dar o print então? Vou ficar olhando, ó. Foi? Foi, Brasil! Aê, Renatinha! Obrigado, coração! Valeu, gente! Vocês são demais, ó! Beijo pra todo mundo. Bora começar. Sem enrolation agora. Deixa eu voltar aqui pra tela. Ai, meu Deus do céu. Pronto. 1, 2 e... Começar com as protozooses, gente. Bora então. Ligar aqui o chat de novo. A chuva caindo. Pera aí. Eu tenho que fechar a janela, senão começa a pingar em mim aqui. Ai. Povo, doenças causadas por protozoários. Vou começar das mais importantes para as menos importantes, tá? Então a gente vai sempre seguir essa ordem assim. Existem doenças que são mais cobradas, doenças que são mais frequentemente, que aparecem mais frequentemente, né? E vamos começar então. Primeira doença, Brasil. Malária. Tá? Malária. Essa doença é uma doença que é uma doença endêmica, ou seja, ela ocorre somente numa área específica do Brasil. Endêmica de onde? Da Amazônia. E
por que que ela é endêmica da Amazônia? Alguém sabe me falar por que que ela seria endêmica da Amazônia? Tem a ver com a sua forma de transmissão. Qual que é a principal forma de transmissão da malária? Vocês acharam já? Eu nem falei qual página que tá, né? Vocês devem estar meio perdidos aí na apostila, né? Se vira, Brasil, vai procurando aí, ó. Protozoose, tabela de protozooses. Como que ocorre a transmissão? Isso, transmissão da malária. A transmissão é... Fala aí. Qual amor que tá? Maravilha. 197, gente. 197. Picada do mosquito vetor, né? O mosquito é o vetor dessa doença. É uma doença que tem vetor. Quando doenças têm vetores, a gente classifica esse ciclo como sendo um ciclo heteroxeno, ou seja, ele passa por 2 organismos antes de completar o ciclo de vida do parasita, tá? Esse mosquito vetor é o mosquito prego. O nome popular dele é mosquito prego, tá? E nesse caso é importante a gente saber o gênero desse mosquito. Gênero Anopheles. E aí que está a explicação da malária ser distribuída só na região norte. O mosquito ele só ocorre na região norte, na Amazônia. Então você não tem os anófeles distribuídos aqui, os vetores ocorrendo aqui no Cerrado, por exemplo. Então essa doença fica resumida, né, à região amazônica, tá bom? É uma doença causada por protozoário, né? E a principal transmissão vai ser a picada do mosquito vetor. Então, gente, vai ser assim mesmo. Algumas informações acerca da doença, como por exemplo o fato dela ser endêmica, a transmissão principal. Se tiver outras transmissões relevantes, a gente comunica também, mas essa aqui vai ser a principal transmissão. E agora a gente já entra em quê? Em prevenção, tá? Profilaxia. Profilaxia. Qual que vai ser a profilaxia da malária? Se a gente tem mosquito, a gente pode impedir o contágio combatendo o vetor da doença. Então, a gente usa muito esse termo, combate ao vetor, tá? O que acontece, pessoal? Os mosquitos hematófagos, esses que chupam sangue, eles pertencem a um grupo de insetos, né, uma ordem dos insetos chamado de dípteros. Significa literalmente 2 asas. As moscas, os pernilongos, os mosquitos são insetos que pertencem a essa ordem dos dípteros. A maioria dos dípteros se reproduz, eles dependem de água para a reprodução. Em que sentido? Igual as briófitas precisam de água para a reprodução? Não. Eles têm fecundação interna, as fêmeas botam ovos, mas como eles têm metamorfose completa, eles têm um desenvolvimento indireto com metamorfose completa, a larva deles é completamente diferente da versão adulta, que é o mosquito propriamente dito. E essa larva, ela é tão diferente do mosquito que ela é aquática. Então o que acontece? A larva ela é aquática, ela precisa de água para se desenvolver e cumprir os seus primeiros estágios de vida, até que ela faça uma pupa, é uma pupa que seria o casulo do mosquito, e ecloda da pupa esse mosquito já adulto. Então, muitas vezes, quando a gente vai falar de mosquitos vetores, uma das medidas mais efetivas para o combate do vetor seria o que? A eliminação, eliminação de criadouros do mosquito. Né? A gente está cansado de saber disso, né, por conta do Aedes aegypti, tá? Que está ligado com o quê? Com água parada. Agora, vamos ser bem sinceros, né, gente? O cara que vive na Amazônia, que chove praticamente todos os dias, esse mosquito, ele é um mosquito típico da floresta. É impossível você erradicar essa espécie. Então, o que normalmente a gente fala, né? Esse combate ao vetor é o combate ao mosquito dentro do ambiente domiciliar e peridomiciliar. Então, é o uso de telas, é o uso de cortinado. Tela na janela, cortinado é aquela mosquiteira que fica em cima da cama, né?
é o uso de repelentes de uso pessoal, ou então os repelentes de tomada, evitar sair no momento que o mosquito está mais ativo. É esse tipo de combate ao vetor que a gente aplica nesse caso aqui, tá? Além do combate ao vetor, pelo fato da doença ser uma doença endêmica, a gente pode pensar também em um comportamento de evitar as áreas de maior ocorrência da doença, tá? Então, evitar viajar para áreas de risco, né? Onde você, por exemplo, pegaria malária com maior possibilidade, tá? A Amazônia é muito grande. Não é a distribuição de malária não é homogênea na Amazônia. Existem focos de malária, tá? Então, sabendo que essa região que vai ser visitada é um foco importante de malária, evitar ir para esse lugar. Tudo bem? E tem mais uma medida profilática que chama a atenção da gente, né? Que inclusive ganhou muita discussão esse ano, né? Que seria a quimioprofilaxia. E o que seria a quimioprofilaxia? Seria o uso do remédio, né, do medicamento. Do medicamento antimalárico. Qual medicamento antimalárico ficou famosíssimo esse ano no Brasil por causa da Covid? Qual que foi? Cloroquina, né? E a hidroxicloroquina. Tá? Uso do medicamento antimalárico como prevenção. Como que funciona isso aqui, gente? Seguinte, a cloroquina, a hidroxicloroquina, né? Eles são medicamentos cujo grupamento químico ele deriva de umas coisas orgânicas chamadas de quininas, que são encontradas, por exemplo, na água tônica, que dão aquele sabor meio amargo para a água tônica. As quininas, elas são substâncias meio amargas, adstringentes, que interrompem o ciclo do plasmódio, né, do protozoário causador da malária, dentro do nosso corpo. Então, quando o protozoário está dentro das nossas hemácias, né, provocando a hemólise, né, a destruição das hemácias e se multiplicando de forma assexuada no nosso organismo, a presença dessa droga ela mata os plasmódios e interrompe a doença e a pessoa fica curada. A ideia é a seguinte: se alguma pessoa vai para uma área de risco, ela tem que ir nessa área de risco, ela pode começar a tomar o medicamento antes de ir para lá. Porque se ela for para lá e for picada por um mosquito infectado e contrair o plasmódio, né, o protozoário causador da malária, ela já vai estar usando o medicamento e o protozoário não vai sobreviver e a pessoa não vai desenvolver a doença. Seria como usar um antibiótico o tempo todo, né, para você não ter uma bacteriose, sabe? Essa quimioprofilaxia é uma medida que só pode ser tomada por pessoas que ficam pouco tempo em áreas de risco e não pessoas que residem lá permanentemente, né? Para a gente pensar na questão da seleção do protozoário resistente a esses medicamentos. Se uma pessoa vive lá e fica tomando esse medicamento a vida inteira, se a população inteira faz isso, você vai aumentar a velocidade de seleção natural dos protozoários resistentes a esse medicamento e ele acaba perdendo a sua eficiência, né, a sua eficácia. Pessoal, de malária é isso, tá? Transmissão, picada do mosquito, o mosquito que é o quê? Endêmico da Amazônia, tá? Endêmico da Amazônia, e as medidas de profilaxia são essas. Acabou, tá? Vamos para a segunda doença mais importante causada por protozoários, que é a doença de quê? De Chagas. Tá? Doença de Chagas, que foi descoberta aqui em Minas Gerais, em Laçance, no norte de Minas. Como que é a transmissão dessa doença, gente? Transmissão é a entrada, olha só, não é picada do barbeiro, é a entrada do protozoário, né, pela mucosa ou pela ferida aberta durante
o repasto sanguíneo, grande essa transmissão, né? Sanguíneo do barbeiro hematófago. Barbeiro hematófago. Gente, olha só. O barbeiro hematófago, de novo, aqui também atua como vetor da doença. Ele chupa sangue. Hematofagia significa isso, se alimenta de sangue. Ele pica a pessoa, ele suga o sangue da pessoa e depois ele urina e defeca perto do local da picada. E costuma ser na região do rosto. Por isso que chama barbeiro. Barbeiro porque ele fica nessa região aqui, né, onde que os homens fazem a barba. E aí o que acontece? Esse cocôzinho do barbeiro está infestado de protozoários causadores da doença de Chagas, os chamados Trypanosomas cruzi. São protozoários flagelados. Quando a pessoa, então, né, é picada por algum inseto, a gente tem uma reação inflamatória, um pouquinho alérgica local, e isso dá coceira. E aí a pessoa se coça de noite. Isso acontece de noite, a pessoa está dormindo, né? O barbeiro tem hábitos noturnos, ela não vê, a pessoa se coça. De duas, uma. Ou o cocôzinho cheio de protozoários entra em contato com a ferida aberta da picada do barbeiro, ou essa pessoa coça e aí o protozoário entra aqui pela carúncula lacrimal, que é essa quinazinha do olho que a gente tem, onde que sai a remela, onde que a remela fica depositada na hora que a gente acorda. Às vezes ela esfrega assim e empurra o protozoário ali para dentro. Na hora que o protozoário ele passa a barreira física externa da pele e encontra uma mucosa mais permeável, mais permissiva, ou então uma feridinha, né, no rosto, esse protozoário entra, vai ganhar circulação sanguínea e vai se instalar nos tecidos humanos, né, realizando ciclos de reprodução assexuada e começando um processo inflamatório, que depois de muito tempo vai gerar os sintomas crônicos, né, da doença de Chagas, cujos principais sintomas e mais perigosos são os sintomas cardíacos, quando o coração fica inchado, quando o coração fica fraco, quando o coração para de bater e a pessoa acaba vindo a óbito, tá? Então, tudo começa com a picada e com o cocôzinho do barbeiro. A grande questão aqui é que esse barbeiro ele vai habitar ou coabitar com a população humana se as condições de moradia dessa população forem bastante rudimentares ou precárias. O barbeiro é um animal silvestre, que numa casa como a minha, né, a casa de vocês, de alvenaria, de reboco, num ambiente urbano, esse barbeiro não encontra refúgio, esconderijo para poder sobreviver. Então ele não fica nesse tipo de casa. Agora, se a casa ela é feita de barro, se ela é feita de pau a pique, né, aquela técnica de cipó trançado com barro batido, se a telha dessa casa ela é feita de palha, esse barbeiro vai encontrar um ambiente ideal para se refugiar durante o dia e vai encontrar muito alimento durante a noite, já que ele vai conviver com as pessoas e com os animais domésticos. Os animais domésticos são também fontes de alimento para esse barbeiro. Então, a principal profilaxia, quando a gente fala de doença de Chagas, as principais medidas profiláticas estão relacionadas a esse modelo de habitação precário que muita da população rural ainda, né, dispõe, infelizmente, tá? Então, a profilaxia inicialmente seria, né, a substituição às casas de barro, casas de barro por construções de alvenaria. Alvenaria e tijolo, né, gente? E rebocadas também, né? Tem que passar massa por cima para tapar os buraquinhos, tá? Além disso, pessoal, nós podemos pensar também em combater o vetor, né? Combater o barbeiro, tá? Então, combate ao vetor, né? Usando inseticidas e tudo mais. O pessoal costuma usar muito galinha lá na roça, porque a galinha come esses barbeiros, né? Combate ao vetor. E a gente pode pensar também que a presença do barbeiro ela é resultado de um impacto ambiental provocado pela ocupação humana.
Porque a doença de Chagas, ela é uma doença que já existia nas Américas antes da chegada dos portugueses, mas ela não acometia a população indígena residente, porque o protozoário, na verdade, ele circula naturalmente em alguns mamíferos silvestres. Então ele dá no gambá, ele dá no tatu, ele dá no tamanduá, ele dá na cutia, ele dá em vários pequenos mamíferos, intermediados esse ciclo também pelo barbeiro. Então pensa assim, na mata, né, no ambiente natural, o barbeiro chupa o sangue desses animais e transmite os protozoários entre esses bichos. Quando a população humana chega, derruba a mata e esses animais se refugiam, esses mamíferos, o barbeiro tem duas opções: ou ele se refugia junto, ou ele permanece nas condições dessas habitações precárias. Então, além de usar, né, da substituição da técnica de construir essas casas, a gente pode pensar também em preservar o meio. Isso vai ser muito importante em várias doenças que a gente vai falar hoje. Febre amarela, essa é uma medida preventiva muito importante. Leishmanioses, essa é uma medida preventiva também muito importante, porque existem os ciclos silvestres que se autossustentam e a dinâmica é toda no ambiente natural, sem a participação do humano, e existe a interferência humana que acaba deslocando o vetor para buscar sangue da gente e acaba transmitindo esses agentes infecciosos. Então, é válido a gente pensar e colocar como medida profilática a preservação ambiental? Com certeza, tá? Preservação, né, do ambiente. Tanto é que a gente pode ver assim, em muitos textos a seguinte atribuição: o desmatamento e a ampliação da ocupação humana, ela normalmente vem associada a picos epidêmicos, a rápidas epidemias. Isso tem a ver justamente com o deslocamento do ciclo silvestre para o ciclo doméstico ou urbano, né, que nós participamos. Preservação do ambiente natural. Tá? Do parasito, do vetor e dos reservatórios. Aqui, ó, só para a gente definir muito bem, né? O que são reservatórios? O que seriam os reservatórios? Seriam os mamíferos silvestres, né? Tipo tatu, tipo gambá, essas coisas. Né? O vetor é o barbeiro. Né? E o parasito é o próprio protozoário. Tá? Isso é muito importante para a febre amarela, isso super se aplica também, né? Os macaquinhos como sendo os reservatórios naturais, o mosquito da transmissão silvestre, né? Que é o hemagogus, e o parasito, que é o vírus, né? Da febre amarela, tá? Então, já falamos aí de doença de Chagas. Tudo bem, gente? Tá dando para seguir? Ótimo. Então, vamos lá. Stephaniezinha, que saudade de você, coração! Que bom que você apareceu hoje. Vamos lá, gente. Leishmanioses. Também entra nessa vibe aí, tá, gente? Leishmanioses são duas, né? A gente tem a tegumentar, que acomete a pele, que causa umas feridinhas na pele de baixa gravidade. E tem a visceral, que mata, né, gente? Que ataca a medula óssea vermelha, o fígado e o baço. Visceral, tá? Ambas são transmitidas por protozoários flagelados, né, do gênero Leishmania, e ambas também são transmitidas por vetores, tá? Então, transmissão. Aqui, Brasil, picada do mosquito vetor, tá? Contaminado. Gente, essa parte é meio complicada, né? Qual que é o prego, qual que é o palha, qual que é isso, qual que é aquilo? Isso é decoreba, gente, não tem jeito. Nesse caso é o mosquito palha, tá? Também chamado de birigui. Birigui, beleza? O mosquito palha birigui, ele vai picar a pessoa, mas ele, para estar contaminado, ele tem que ter picado ou uma outra pessoa ou um reservatório
animal, né? Um animal que porta essa doença. O que, que acontece então? Vou colocar aqui junto com transmissão, a gente vai ter basicamente dois tipos de reservatórios. Ó, a gente vai ter dois tipos. Ou a gente tem o doméstico, que são os animais domésticos, né, de convívio mais íntimo com a espécie humana, que são os cães e os gatos, tá? Cão, gato, rato também. Ou a gente tem o reservatório silvestre, que são os pequenos mamíferos, né, semelhantemente ao que a gente vê na doença de Chagas, tipo tatu, tipo gambá, tipo a cutia e outras coisas assim, tá? Por que eu estou diferenciando, especialmente para a leishmaniose aqui, a questão dos reservatórios? Porque, diferentemente do barbeiro, que condiciona a permanência dele ao ambiente que ele vive, né? E ele só consegue sobreviver nessa casa de pau a pique, nessa casa de barro, o mosquito da leishmaniose vive dentro da nossa casa aqui também, né? E mais, ele não só vive dentro da nossa casa, mas ele gosta muito do nosso quintal também. Porque ele tem uma particularidade em relação aos outros dípteros, que é não se reproduzir na água parada. Ele prefere matéria orgânica em decomposição. Então, eu, por exemplo, morro de medo aqui em casa, porque eu faço compostagem, eu pego as plantas, as coisas, o resto de planta e vou colocando no próprio jardim para poder gerar, virar um ciclozinho mesmo, né, de decomposição e tudo mais. Isso favorece a população de animais que são detritívoros, né, que são animais que comem essa matéria orgânica morta e contribuem para a reciclagem do ambiente, né? Então, o que a gente vai usar aqui? O que a gente vai falar aqui de profilaxia, né, de prevenção? Ó, primeira coisa, combate ao vetor. E aí é importante a gente colocar, tá? Ele não se multiplica na água. Então a gente vai pensar em reduzir, né, a matéria orgânica, né, ao redor das casas. Isso inclui não só o jardim, mas a questão do lixo também, né? Se tem um lote vago perto da sua casa ou perto da casa de alguém que deposita lixo, descarte de lixo, tudo isso pode virar. Aí o lixo, nesse caso, ele vai virar criador de tudo, né? De rato, de mosquito que acumula água e vai se reproduzir ali para colocar seus ovinhos, a própria matéria orgânica. Então, nesse caso, o combate ao vetor tem que ser a limpeza dos quintais, a manutenção dos quintais mais limpos, obviamente o uso de inseticidas, essa parte toda, né, de controle químico também, né, do combate ao vetor. E aí temos uma outra medida profilática, que seria com relação aos reservatórios. Então, olha só, se o reservatório for silvestre, se o reservatório for silvestre, o que você vai fazer com ele? Você vai matar o reservatório silvestre? Igual o pessoal está fazendo com o macaco, né? Na época da febre amarela. Tava rolando gente matando o macaco adoidado. Isso é bom ou isso é ruim para a dinâmica da doença para a gente? Gente, é péssimo, é horrível. Você tá matando a fonte de alimento do mosquito. Aí você vai lá e mata o macaco. Aí o mosquito vai chupar sangue de quem? De você, né, otário? É desse jeito, sabe? Ele vai procurar sangue para você. E outra, o macaco, ele acaba, né, no caso da febre amarela, ele acaba funcionando também como um termômetro ambiental. À medida que os macaquinhos mortos, né, vão aparecendo mortos e descobre-se que eles estavam com febre amarela e foram afetados pela doença, a gente sabe que o vírus está circulando ali e que as medidas preventivas podem ser tomadas de forma mais contundente, certo? Então, quando a gente fala de reservatório silvestre, a gente tem que pensar na proteção do reservatório silvestre. E como que a gente protege o reservatório silvestre? Pela preservação do meio, né? Pela preservação do meio, do ambiente. Entenderam a ideia? Agora, se a gente está falando... Porque, na verdade, gente, no fundo, vocês vão perceber uma coisa. Deixa eu escrever aqui primeiro, que vocês vão perceber que, no fundo, a ideia é a mesma, tá? Se o reservatório for doméstico, tipo cão, né? O gato,
por mais que doa o coração a gente falar disso, né, por mais que seja cruel a gente pensar nisso, a gente tem que pensar em medidas públicas, medidas eficientes de prevenção de doença. Para os reservatórios domésticos, né, é o sacrifício, né, é a eutanásia, né, eutanásia, o sacrifício desses reservatórios. É matar mesmo o bichinho, né? Por quê? Porque dos dois jeitos, olha que interessante, como que as ações são antagônicas, mas elas representam a mesma ideia. A ideia é que você se afaste do protozoário. E como que você se afasta do protozoário? Mantendo o bicho silvestre lá no quadradinho dele, lá na floresta dele, e aí o mosquito vai estar lá e vai todo mundo lá, longe de você, e aqui você está afastando o protozoário também, porque o bicho do seu lado, no seu convívio, né, circulando esses protozoários no sangue, o mosquito é muito mais difícil de combater, né? Você pode ter várias ações efetivas na sua casa, mas pode vir um bicho voando de outro lugar. Aí ele chupa o sangue do cachorro, depois chupa o seu sangue e você se contamina, né? Então, assim, pensando, Pagima não tem vacina, não tem tratamento? Tem isso tudo. A gente tem que pensar aqui em ações do que? Do poder público, né? O que o poder público faria para poder acabar com essa doença de vez, né? A vacina, ela tem que ser reforçada todo ano, o medicamento tem que ser dado todos os dias. Você imagina se tem algum agente da prefeitura que fica batendo de porta em casa, falando assim pro cachorrinho, cachorrinho, abre a boca que eu vou te dar o remedinho da leishmaniose. Não existe isso, né, Brasil? Tá faltando remédio até pra gente, vai ter remédio para bicho? Né? Então a gente tem que pensar, são nessas medidas aí, tá? Olha, já falamos as 4 principais doenças de protozoários. Agora eu vou criar um grupo aqui, ó, de doenças que tem uma transmissão muito parecida, tá? Que são as dores de barriga provocadas por protozoários. A amebíase, giardíase e balangtíase, que são 3 protozoários diferentes. Os 3 protozoários aqui provocam sintomas semelhantes, que é disenteria, diarreia, dor de barriga, cocô mole, sabe? Indisposição, desidratação, aquela coisa toda. São doenças que são transmitidas pela rota fecal oral, ou seja, a pessoa que se contamina, ela ingeriu o protozoário contaminante proveniente das fezes de uma pessoa contaminada, né? Do bumbum de alguém, tá bom? Então, como é que a gente vai resumir essa transmissão? Ó, transmissão. Oi! Olha mesmo, foi mal. É o item 5, né, gente? É porque aqui tem duas, né? É 3 e 4, foi mal. Matemática, né, gente? Matemática, dislexia, tudo isso. Ó, rota. Obrigado, viu, coração? Fecal oral, tá? Sempre que falar assim, rota orofecal, feco oral, rota fecal oral, significa ingestão de partículas contaminantes que vieram do bumbum de alguém, tá? Das fezes contaminadas de uma pessoa doente. E aí, povo, sem grandes delongas, aqui a gente pode correr um pouquinho mais. Quais serão as melhores medidas profiláticas, né, para se evitar esse tipo de doença? A primeira de todas é o saneamento. Eita, foi mal. Saneamento básico. Tá? Então, saneamento básico, né? O tratamento correto do esgoto, a água que chega tratada em casa, a coleta de lixo. Saneamento básico são todas as medidas de saúde pública, né? Aqui, principalmente orientadas na questão do abastecimento da cidade e do tratamento dos efluentes. Saneamento básico, gente, resolve a maioria dos problemas dos países em desenvolvimento, né? Sobretudo os países tropicais. Além disso, né, os cuidados de higiene pessoal e, por fim, né, aquela questão toda no preparo dos alimentos, né? Eu coloco assim, bem geralzão, ó, cuidado no
preparo de alimentos. Para resumir assim, eu sempre chamo essas 3 medidas profiláticas ligadas à rota fecal oral da tríade do cocô. Né, gente? A tríade do cocô. O que é a tríade do cocô? Saneamento básico, higiene pessoal e cuidado do preparo de alimentos. Ferver o que tem que ferver, colocar na água sanitária aquilo que tem que colocar na água sanitária, depois enxaguar, né, para você não beber água sanitária. Porque vai aparecer um monte de doença que tem a prevenção a partir da tríade do cocô. Então não vou ficar repetindo não, gente. Aqui, ó. Tríade do cocô. Aí vocês já vão saber o que é, tá? Se vocês colocassem isso na prova, eu fosse o corretor, eu ia dar super total para todo mundo, eu ia achar lindo. Vem comigo aqui, gente. Deixa eu abrir aqui para eu ver o cenário. Leishmanioses, amebíases, giardíase, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já foram 7 doenças, tá, gente? 7 doenças. Tá faltando uma doença que eu vou comentar rapidamente, que ela não é assim muito relevante, o item 5, que é a única doença sexualmente transmissível provocada por protozoários, né, dessas doenças principais, que é a tricomoníase, tá? O protozoário é o Trichomonas vaginalis, é um protozoário flagelado. A transmissão é pela via sexual, ó, transmissão, né, pelo contato sexual desprotegido, né? Então, é uma doença que a gente vai chamar de IST ou DST, como você preferir, né? Sabe a diferença? IST, DST? Recentemente, essa sigla aqui tem sido cada vez mais usada, né? IST é infecção sexualmente transmissível. Doença sexualmente transmissível incorre em quê? Em ter sintoma. Às vezes a pessoa está infectada, mas ela é assintomática. Então, falar IST é mais interessante porque ela cobre, né, as não manifestações sintomáticas dessas doenças, dessas infecções, tá? E se tem transmissão contato sexual, a medida profilática vai ser não transar. Tô brincando. Uso de camisinhas, né? Uso de... não transar também funciona. Preservativos. Galera, de protozoários, alguma dúvida? Não? Maravilha. Oi. Fala, Steph. Fala, coração. Quem? Qual, amore? A malária, sim, sim, sim. Porque a gente fala com referência no Brasil, né? Ela é endêmica da região amazônica, mas ela é endêmica, na verdade, das florestas tropicais equatoriais, assim, das florestas quentes e tropicais. Então tem na Ásia também, também tem na África. Tá bom? O que a gente foca mais é no território brasileiro. Pessoal, então vamos para a nossa segunda coluna. Nossa segunda coluna é doenças causadas por vermes. Vamos lá, gente. Verminoses. Primeiro a gente vai começar a falar das verminoses causadas por plateumintos. Ó. Pelos plateumintos, que são os vermes achatados. Quantas doenças que tem pra gente saber aqui causadas por plateumintos? 1, 2, 3. 3 doenças, tá bom? Primeira delas, esquistossomose. Esquistossomose. Xistosoma ou esquistossoma mansoni. Como que a gente pega esquistossomose, Brasil? Transmissão. Quem sabe me falar? Como que pega? Pode falar que eu faço leitura labial, Brasil. Água, isso mesmo, Dora. Entrada de larvas infectantes na pele. Na pele. Durante o que, meu povo? Durante o contato com a água.
água de lagos ou precisava dessa lagos, açudes, entre outras coisas. Pessoal, essa aqui eu vou fazer só uma explicação um pouquinho mais extensa, só para a gente entender um pouquinho da dinâmica dessa doença, tá? A gente tem aqui, ó, uma pessoa infectada que foi lá e fez um cocôzinho, ó o cocôzinho aqui. Credo, Pagia, acabei de almoçar, você tá desenhando um cocôzinho. Nossa, esse cocôzinho ficou horrível, né, gente? Credo. Tá boa. Olha aquela bananinha aqui, ó. Ó, o cocôzinho. Né? Aí, o que aconteceu? Esse cocôzinho, em contato com a água, libera uma primeira larva, número 1 aqui, que vai depois infectar um caramujo, tadinho do caramujo. E depois sai desse caramujo uma segunda larva, que é a larva infectante, que eu assinalei aqui. Chama cercária. Tá? E aí essa larva infectante vai penetrar na pele e vai infectar uma pessoa. Então aqui a gente tem, por que eu fiz esse desenho um pouquinho mais pormenorizado, só melhorar um pouquinho aqui o cocô, ó o cocôzinho já começando a derreter, porque a gente tem aqui a presença de um animal, a gente tem um problema sanitário, né, que é a presença do cocô, mas não é diretamente causador, né, não é o cocô que está te deixando doente, é o cocô que liberou os ovos que liberaram as larvas que infectaram o escaramujo e, enfim, o caramujo liberou, né, as larvas infectantes que acabaram pegando uma pessoa. Esse cara aqui, que participa, né, do ciclo, é um caramujo. Nesse caso, é bom a gente saber o gênero dele. Gênero Bionfalaria. Tá? Ele participa como hospedeiro intermediário. Os parasitas fazem reprodução sexuada nele. Tá? Falei isso tudo porque isso tudo vai fazer mais sentido agora na hora que a gente falar da nossa profilaxia. Olha, então vamos pensar. Aqui eu tenho um ponto de atuação. Eu posso costurar o cu do cara, tô brincando, né, gente? Pra ele não cagar mais. Eu posso, então, né, fazer um saneamento básico. Beleza, gente? Ó, saneamento. Vocês riem, né? Porque não é o cu de vocês que foi costurado, tá? Saneamento básico. Povo sádico, credo. De saneamento básico, a gente pode pensar em outra coisa. Vamos seguindo aqui a linha de raciocínio. Saneamento básico. Maravilha. Tudo bem, mas e se o cara tá lá, né, num ambiente super saneado, sabe? Banheiro pra tudo quanto é lado, o cara tá fazendo uma caminhada lá no meio do mato e de repente dá aquela vontade cabulosa de dar uma borrada, né? Tipo assim, vou ter que cagar, ele vai lá e caga. Não tem banheiro perto dele. Tudo bem, acontece, né, gente? Quem nunca? Mas enfim, e aí? Ah, então, se esse cara for doente, ele elimina pelas fezes o ovo do parasita. Então, pensar em tratar as pessoas doentes é uma boa também. Olha, tratamento dos doentes. Porque os doentes eliminam pelas fezes ovos do parasita. Se você trata o cara, dá o remedinho, mata o parasita, não vai. Ele pode cagar à vontade que não tem problema. Né? Que mais? Onde que a gente pode pensar também? Ah, gente, meu nariz está coçando demais, né? Parece até que eu... né? Mas é coceira mesmo, é alergia. Caramujo. Eu posso também. E, gente, o pior de tudo é que essa medida aqui do caramujo é a mais adotada pelo poder público no Brasil. Porque é a mais barata e mais imediata. Onde o saneamento básico deveria ser a principal medida, né? Mais definitiva. Mas, enfim, eu posso eliminar os caramujos. É outra medida. E a outra é o que, Brasil? Qual que seria a outra medida? A outra medida é virar pro cara, né, que tá enfiando o pezão dele ali, ó, e falar com ele: não faça isso, colega. Não entra nessa lagoa, porque ela tá cheia de bosta e caramujo. Então, não nadar em locais suspeitos. Ah, Pagy, mas como é que eu sei que um lugar é suspeito? Se você não sabe, não entra, né? Acabou. Fechou. Você elimina as suas...
Ou você vai andando na rua, nossa, uma lagoa, né? Você vê ali lata de lixo, coisa boiando, bicho morto. Nossa, que lagoa ótimo, vou lá me refrescar. É assim? Nossa, que critérios, hein? Parabéns. Entenderam, gente? Profilaxia. Percebam uma coisa, a gente passou pelos protozoários e entrou nos animais. Vermes são animais. Não falei vacina para humanos, falei? Não tem vacina para doenças de protozoários, causadas por protozoários, nem doenças causadas por vermes. A gente só vai ver vacina, e mesmo assim, né, com muito custo, para doenças causadas por vírus ou bactérias. Fechou? Então tá. Vamos para a segunda doença aqui, Brasil. Aqui, ó, a segunda doença, o item 2, eu vou colocar assim, ó, teníase e cisticercose. Brasil, são duas doenças no mesmo item. O que pega? São doenças diferentes, mas com o mesmo bichinho, tá? Vamos começar aqui, ó. Transmissão. Vou falar desse lado aqui da teníase. Então vamos lá. Transmissão. Como que você pega teníase? Primeiro eu te pergunto, o que é ter teníase? O que é ter teníase? Ter teníase é ter o verme adulto, a solitária, no intestino. Gente, ter teníase é ter a solitária ou tênia no intestino. Tá? É importante que você marque bem essas diferenças aí na sua cabeça. E o que é ter cisticercose? Ó, cisticercose. Ter cisticercose é ter a larva do verme no tecido. Em algum tecido do seu corpo que te provoca sintomas. Tipo tecido nervoso. Então, quem tem cisticercose tem a larva, que chama cisticerco, no tecido do corpo. E quem tem teníase tem o verme, a solitária, que pode chegar a 5 metros de comprimento no intestino. Como que pega teníase? Comendo o cisticerco, comendo a larva. Tá? Então, a transmissão da teníase é a ingestão da larva, ou seja, do cisticerco, onde? Em carne crua ou mal passada, ou mal cozida, ou mal assada. Vocês entenderam, né? Logo, qual vai ser a profilaxia direta aqui? Qual vai ser a medida profilática? Evitar comer carne mal passada, ou mal cozida, ou crua, que eu pessoalmente me arrisco. Pronto, falei, né? Quem não atira a primeira, né? Você vai falar assim, sabe aquela picanha sangrando maravilhosa? Você fala assim, não, deixa esturricar. Na hora que virar um diamante, porque já vai passar do status de carvão, ele vai virar um diamante, traz aqui pra mim que eu como, né? Então, assim, a gente confia nos frigoríficos, né, Brasil? Mas esse é um tipo de aventura que eu confesso que eu faço. Sobretudo de porco, né? De porco que aí a gente realmente não come mal passada mesmo, né? Ou mal cozida. Mas quem nunca comeu um presuntinho de Parma ou um Ramon Serrano? Ah, carne de porco. Nunca vi uma panela, gente. Nunca vi uma panela. Aquilo ali é cru, 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 cru mesmo, né? Mas o processo de maturação acaba matando qualquer coisa, né? Tanto é que o negócio fica anos pendurado lá sem apodrecer. Tudo bem, gente. E a cisticercose? Como que pega? Galera, basicamente o que acontece é o seguinte, para esse desenho aqui eu acho que convém uma explicação. Vamos supor
que aqui seja o intestino de uma pessoa, certo? Aqui é o intestino de uma pessoa. Quem que está ali dentro, habitando esse intestino, numa boa, competindo com seus nutrientes, comendo o que você comeu e sem pagar nada? Sim, ela, a tênia, tá? Então tá aqui a tênia com a sua cabecinha característica e o seu formato de fita, né? Aqui, ó, aqui tá a tênia, ó. Pronto. Aí o corpinho da tênia é todo dividido nesse segmento que a gente chama de proglotes. Cada segmento desse tem um testículo e um ovário, e eles realizam autofecundação. Autofecundação é sexo com ela mesma, não é masturbação, é autofecundação. É o gameta masculino e o gameta feminino se encontrando e aí gerando novos descendentes. Prestem atenção numa coisa, Brasil: fecundação é reprodução sexuada. Mesmo que ela seja a partir do mesmo indivíduo, a reprodução que está acontecendo aí é sexuada. E aí o que, que acontece, gente? Cada pedacinho desse aqui, ó, cada proglote, vai ficar cheio de ovinhos, tá? E aí o que, que acontece? O que, que tem aqui no final do intestino de todo mundo, gente? Cheio de preguinhas assim, ó, que pisca de vez em quando. O Tobias, né, gente? O Tobias, o cozinho, o ânus, enfim. A pessoa, essa pessoa que eu estou desenhando aqui, que doença que ela tem? Olha, que doença que ela tem? Isso aqui é o intestino. Verme adulto no intestino. Essa pessoa é uma pessoa portadora de teníase. Essa pessoa tem teníase. O que, que a pessoa que tem teníase elimina pelo fiofó dela? Ovos do parasita, certo? Quando a gente come o ovo do parasita, o que, que se desenvolve? A larva ou o verme adulto? Qual que vem primeiro na sucessão, né, dos eventos? O jovem ou o adulto? Vem o jovem. Então, quando a gente come o ovo, o que vem é a larva. Quando a gente come a larva, o que vem é o adulto. Sacaram a ideia? Então, olha só. O que, que pega? A transmissão da cistercose, que é quando você tem a larva do protozoário, ocorre pela ingestão do ovo. Ingestão dos ovos. Peraí. Aqui, para fechar, tênia solium, tá? Tem dois tipos de tênia que provocam teníase. A tênia do porco, que é a tênia solium, e a tênia saginata, que é do boi. Só a tênia solium que provoca cisticercose. Até hoje não foi documentado nenhum caso de tênia saginata provocando cisticercose em humanos. Então, peraí, se os ovos estão saindo, onde mesmo que eles estão saindo? No cocôzinho, ó, o cocôzinho aqui, ó. O problema de cisticercose, mais do que problema de carne de má procedência, é o quê? É um problema sanitário também. Se você está comendo ovos de tênia solium, esses ovos saíram com as fezes de alguma pessoa ou algum animal infectado, né? Então, a medida profilática aqui também, ó, tem a ver com o quê? Com a tríade do cocô. Olha como é que fica fácil, gente. O que é a tríade do cocô mesmo? Saneamento básico, higiene pessoal e cuidado no preparo de alimentos. Eu tenho dois amigos próximos que pegaram... Ah, não foi oxiúros, gente. Graças a Deus não foi cistercose, não. Mas eu conheço várias pessoas que têm cistercose ou conhecem pessoas que têm cistercose. E o grande problema da cistercose é quando ela vai pro cérebro, né? É muito, muito grave, tá? Mas esses amigos meus pegaram foi oxiúros, não foi cistercose. E foi de hábitos porcalhões. Um deles estava saindo da boate, né? Na época, sabe aquela época que a gente podia sair pra boate e tal, ficar bêbado e depois sair, né? Aí tava na larica muito bêbado, na larica muito doido, foi comer um X-gordura, né? Aqueles sanduíches. Aí na hora que ele foi morder, assim, o tomate dele caiu no chão, assim, no asfalto. Aí ele falou, ah, não vou comer esses negocinhos de tomate, né? Ele catou o tomatão lá do asfalto mesmo, colocou no sanduíche. Eu falei assim, bicho, você realmente tá muito mais doido que o Batman, cara. O tomate ficou preto e ele comeu, ele nem sentiu o gosto, né? Teve, oxiúro depois. Fazer o quê? Gente, então, aqui, ó. As 3 doenças, acabou.
Eu falei que eram três, né? Esquistossomose uma, teníase é uma doença e cisticercose é outra doença. Agora a gente vai para as doenças causadas pelos nematelmintos, que são os vermes cilíndricos. Vem aqui comigo. O outro amigo meu que pegou oxiurus foi assim: a gente jogava bola num campo de areia, que não era, na verdade não era bola, né, gente? Vou contar a história direito, porque senão vocês vão ficar assim, como assim? A gente jogava rugby, eu já joguei rugby, sabe, gente? Um breve momento da minha vida eu jogava rugby, é meu esporte favorito. E aí, pra você jogar rugby, alguém já viu jogando rugby, né? Já viu o jogo de rugby, como é que é? Você tem que usar aquelas mordedeiras, né? Porque senão você quebra os dentes todos. Aí esse amigo meu, aqui ó, peraí. Doenças causadas por... Eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, né, gente? Vocês já repararam isso. Plateumintos. Ó, não é plateumintos não, burro. Foi mal. Nemateumintos. Gente, esse amigo meu, o que ele fez? Ele tomou uma pancada lá, jogar esse 3 aqui pra baixo, e aí a mordedeira dele, né, a boqueira, a mordedeira dele saiu voando e caiu lá no areião. Gente, areião, né, de bairro, assim, ó, campo de areia. Gato vai lá, faz cocô, né? Enfim. O que ele fez? Ah, eu jogo rugby, eu sou machão demais, não sei o que, tá, não pega nada não. Pegou a mordedeira dele lá, limpou na blusa assim, ó, e botou no bocão de novo, né? 2 semanas de, né? 2 semanas depois ele tava conseguindo dormir, de tanto que o Tobias dele tava coçando, né? De tanto oxiúrio que ele tinha. Enfim, doenças causadas por nematelmintos. Vamos começar das mais importantes. Amarelão. Doença do Jeca Tatu, gente. Doença que provoca anemia, porque o verme que fica dentro do intestino, ele chupa sangue, tá? Como que transmite o amarelão? Gente, a transmissão se dá pela penetração de larvas que ficam no solo, tá? Penetração de larvas na pele humana. O que acontece, pessoal? De novo, a participação do nosso amigo Cocôzinho aqui, ó. Ó o Cocôzinho. Esse Cocôzinho ficou até mais bonitinho. A pessoa foi lá e se aliviou e fez o cocô no mato. Desse cocô aqui vão sair ovos e larvas que vão se misturar no solo. Elas ficam ali. Elas vivem uma parte da vida delas vivendo no solo detritívoras. E aí acontece de uma pessoa passar descalça ali ou com o calçado mais aberto. E aí você tem a entrada, né, no pé dessa pessoa, por exemplo. E as larvas acabam infectando essa pessoa. Então, de novo, tem o problema do cocô aí, né, contaminando o ambiente. Então, a gente vai pensar em 2 medidas profiláticas, tá? Para amarelão. Quais são as 2 medidas profiláticas? Ah, gente, estou acabando de lembrar, esqueci de toxoplasmose ali, né, doenças de protozoários. Não é tão cobrado assim, né? Então não tem tanto problema assim. Gente, profilaxia. Tô morrendo de calor. Porque o troço não tá ventando pra mim. Agora tá ventando. Primeiro, se é a penetração de larvas no solo na pele, como que a gente evita essa transmissão? Uso de calçados fechados. Fica andando de havaiana não, que você não vai dar muito certo não, tá? Uso de calçados fechados. E a outra profilaxia, já que tem cocô aqui no meio, né, gente? Tríade do cocô. Mas para agir, como assim? Olha, a pessoa pode estar com o calçado fechado, mas ela pode ser um lavrador, ela pode ser uma pessoa que mexe com a terra. Se ela for um lavrador, aí vai ser mais difícil ainda, porque pode entrar na própria mão, né? Mas se ela mexer com a terra ali rapidinho, né? E ela for mexer em algum alimento, alguma coisa, é importante ela lavar bem a mão para evitar a contaminação do alimento, porque o bicho pode acabar entrando pelo trato oral também. Tudo bem? Amarelão.
Outra doença muito comum de nemateuminto. Alguém tem alguma pergunta, meu povo? A Brubs colocou aqui, meu padrinho tem no cérebro. Brubs, é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum do que a gente imagina. Só para você ter uma ideia, eu tenho um colega, né? Colega, ex-colega lá do Loyola, ele já não trabalha lá mais, da área da biologia, e o filho dele tinha 2 cistos na cabeça, né? Então é realmente uma questão muito de azar, né? Porque qualquer coisa que você pode comer na rua, que não pode ter sido muito bem sanitizada, limpa, higienizada, né? Pode trazer é, ovos do parasita. Seu avô faleceu de Chagas, bem no interior, né? Pois é. Antigamente era mais comum, né? Meus sentimentos, viu, Bruce? Ascaridíase. Gente, lombriga, né? Ascaridíase é a famosa lombriga. Qual que é a transmissão? Rota fecal oral. A pessoa ingere ovos de lombriga proveniente das fezes de pessoas que têm lombriga, tá? Então, essa aqui vai ser rapidaço, ó. Fecal oral, profilaxia, tríade do cocô. Saneamento básico, cuidados de higiene pessoal e cuidado no preparo de alimentos. Tríade do cocô. Tudo bem, pessoal? Vamos avançando. 5. Vamos falar de filariose e elefantíase. Pessoal, filariose e elefantíase são doenças causadas pelo mesmo verme, que é a Vokeria bancroft, só que em momentos diferentes. A filariose é se você já tem os sintomas iniciais e infecção pela filária, que é o vermezinho. A elefantíase é quando essa infecção ela é crônica, já de muito tempo, e ela já começa a provocar aquelas deformidades nos membros que geram o nome dessa doença, né? Começa a ficar tudo muito inchado e permanentemente inchado. Nesse caso, a transmissão é pela picada de um mosquito. Do pernilongo comum. Gente, o pernilongo mais comum, aquele que faz barulhinho na nossa orelha, é o vetor da filariose. Aí você vai ficar agora paranoico, né? Falar assim, nossa, fudeu, agora eu vou pegar a filariose. Felizmente, a circulação desse verme na população é muito pequena, então é uma doença que não é tão frequente assim, tá? E aí, quais seriam as medidas profiláticas? Aqui só para a gente colocar o gênero do mosquito, é o gênero Culex. Gênero Culex, tá? Profilaxia, combate ao vetor. E evitar áreas com grande índice. Eita! Índice de ocorrência da doença. Grande índice de ocorrência. Essa doença fica também mais localizada, assim, mais restrita, tá? Deixa eu ver aqui. Das doenças causadas por vermes, se tem mais alguma que merece, assim, nosso tempo, a gente já pode passar para as doenças causadas por vírus e bactérias. Olha, tem ainda a enterobiose, que é o oxiuro, né, que é bobinha demais, acho que não vou nem incluir ela aqui não, tá? Então, essas são as principais doenças, gente, causadas por protozoários e por vermes, tá? Agora, a gente vai passar pelas viroses, pelas bacterioses, e aí eu vou tentar agrupar essas doenças por modos de transmissão, que eu acho que fica mais legal. Sempre pensando na profilaxia
destacando aquelas doenças que são evitáveis por vacinas e trazendo doenças mais atuais que estão sendo discutidas aí, né, por N razões, tá? Então, vamos colocar assim, ó, a gente ganhar tempo, porque nós só faltam 15 minutinhos aí para a aula acabar. Ó, viroses e bacterioses por forma de transmissão, né? Por método de transmissão principal, tá? Então, vou fazer o seguinte, vamos criar uma legenda aqui, ó. De preto, eu vou colocar as viroses, tá? E de vermelho, eu vou colocar as bacterioses. E aí na frente eu coloco vacina, um V de vacina, para indicar se elas têm vacinas ou não. Vamos começar pela rota de transmissão mais importante que tem, e assim, mais frequente e mais perigosa, né? Que é a transmissão pelas vias respiratórias. Acho que essa aqui a gente não precisa nem discutir, né? Quais são as medidas profiláticas, né, gente? Então, qualquer doença que é transmitida por partículas de bactérias, né? Bactérias propriamente ditas, ou vírus suspensos, né? Em gotículas do muco respiratório, da saliva, né? Dos perdigotos, e chegam pelas vias respiratórias infectando as pessoas. As medidas profiláticas a gente conhece muito bem, né? Evitar o contato direto com os doentes, o uso de máscaras, né? Tanto para a pessoa que está infectada quanto a pessoa que não quer se infectar, lavar as mãos, higienizar as mãos constantemente, lavar as superfícies, ambientes mais abertos, ambientes mais fechados tem maior propensão à transmissão, né? Enfim, acho que todo mundo está cansado de saber isso aí, tá? Então vamos começar pelas viroses. Quais são as principais viroses que são transmitidas dessa forma? Vou pegar das mais tradicionais e indo para as mais atuais, tá? Única virose, única doença que foi erradicada no mundo, varíola, tá? Além da varíola, tem o sarampo. Além do sarampo, tem a varicela catapora. Além da varicela, varíola e sarampo, o que mais que a gente tem? Tem a SARS, né, do início do século 21, tem a MERS, acho que não tem nem na apostila MERS, né, que foi uma SARS também lá do Oriente Médio. Vamos colocar aqui, né, a Covid-19, gripe. Gripe é outro vírus, né, gente? É o vírus influenza, os resfriados, tá? Resfriado. Que mais? Posso estar esquecendo muitas doenças aqui, não tô com a. Se quiser me ajudar aí, Brasil. Eu sou melhor para lembrar quando alguém me pergunta essa doença é vírus ou bactéria do que ficar lembrando todas as causadas por vírus ou bactéria. Tem mais, gente? Cachumba, obrigado, amor. Cachumba. Né? Eu estou pensando que pólio não é, hepatite também não é. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Obrigado, maravilha. Quais que tem vacina? Ah, eu vou fazer uma legendazinha aqui. Se tiver vacina, a gente vai marcar de verde. Varíola, tem vacina. Sarampo, catapora. Ai, gente! Ai! Beijo pra vacina da Covid, né, gente? Tem vacina, não tem? Gripe e cachumba, tá? Então, deixa eu colocar aqui uma legenda, ó. Se tem vacina, fica marcado assim. Tudo bem?
SARS, MERS, resfriado não tem vacina. Vamos para as bacterioses das vias respiratórias. Vamos lá, gente. TB, tuberculose. Beleza? TB é tuberculose. Pneumonia, meningite, que mais? Coqueluche, sífilis, tô brincando, sífilis não, né, gente? Sífilis é DST. Difteria. Acho que tá bom, né? É isso? Beleza. Quais tem vacinas, gente? Tuberculose, pneumonia, meningite, coqueluche e difteria. Olha que beleza? Todas elas possuem vacina. Tá? Brasil é decoreba. Essa parte é mais decoreba da decoreba da decoreba da decoreba da decoreba, né? Não tem jeito, tá? Vamos para uma segunda rota aqui bem frequente. Vamos falar de transmitidas por vetores. Quais são as doenças transmitidas por vetores? As viroses e as bacterioses. Aqui, Brasil. Arboviroses. Fica fácil a gente pensar em doenças transmitidas por vetores. Qual seria a medida profilática, gente? Fica fácil, não fica? As doenças, a gente vai combater esses vetores. Quais são as arboviroses? Dengue, febre, ó, amarela, sempre quis fazer isso, febre amarela. O que mais? Zika e chikungunya. Marca uma coisa aí pra mim, Zika também é DST, viu, gente? Não se esqueça disso. Para qual dessas doenças tem vacina? Febre amarela. Se por acaso tiver na apostila ainda dengue, tira dengue, tá? Eu acho que eu tirei, mas não sei se tá ainda. Se tiver dengue aí, para vacina para dengue, tira. Já teve, mas foi retirado do calendário enfim, da prática. Transmitidos por vetores. Bacterioses transmitidas por vetores. Gente, peste, né? Bubônica. Nesse caso aqui, qual que é o vetor? É a pulga do rato, tá bom? Temos também a febre maculosa. Então, acho que vale aqui nesse caso, ó, pulga do rato. A gente colocar aqui, né, quais são os vetores. E aqui é o carrapato. Tá? É o carrapato. Febre maculosa. Essas são as duas principais doenças transmitidas por vetores causadas por bactérias. Não tem vacina. Tá? Vamos lá, gente. Terceira rota aqui comum. Vamos colocar aqui rota fecal oral. Quais são as viroses provocadas, né, causadas por vírus que se transmitem pela rota fecal oral? Hepatite A. Beleza? Além disso, rotavirose. Deve estar escrito aí gastroenterite rotaviral, tá? Procura aí, rotavirose. E também poliomielite, é a paralisia infantil. Quais dessas doenças são evitáveis por vacina? Todas. Hepatite A, gastroenterite rotaviral e poliomielite. Tem vacina. Bacterioses da rota fecal oral. Mais importante de todas, cólera. Tá? Além de cólera, salmonela.
salmonelose e disenterias bacterianas. Esse aí não tem na tabela não, mas a gente coloca, tá? Bacterianas. Confere pra mim se salmonelose é. Não, salmonelose é ingestão de carne estragada, não é carne de frango? Então tira a salmonelose. Tira a salmonelose e puxa disenterias. Eita. Puxa pra cá, ó. Vem, filhão. O T ficou agarrado lá atrás. Pronto, ficou ótimo aqui, ó. Maravilha. Cólera tem vacina, viu, Brasil? Eita. Cólera tem vacina. Talvez não tenha na apostila, foi uma descoberta recente minha aí da vida. Tá? Cólera tem vacina. Vamos falar de uma rota muito importante, de uma forma de transmissão muito importante, tá? Que vai ser a transmissão vertical. O que é isso, transmissão vertical, gente? É a transmissão que acontece de mãe para filho, tá? Ou filha. Muito em virtude de vários fatores, mas um contato, né, durante a gestação, então a gente vai colocar aqui, ó, ou durante a gestação, ou durante o parto, ou durante o aleitamento. Tudo bem? Então, quais são as doenças de transmissão vertical? Elas vão se repetir em outras categorias também, tá? Vamos falar das viroses inicialmente, ó. AIDS, transmissão vertical. Zika, transmissão vertical. Rubéola. Oh, esqueci de colocar rubéola lá em cima. Bom que eu falei aqui, ó. Pera aí, gente. Rubéola aqui, ó. Rubéola. Vacina também, viu, gente? Então volta aqui embaixo agora, ó. AIDS, Zika, rubéola são doenças transmitidas, doenças de vírus transmitidas de mãe para filho. Que mais? Que mais? Deixa eu pensar aqui. Nossa, de puxar assim da cabeça é difícil. Acho que as principais são essas aqui mesmo. Tá? De bactéria, doenças bacterianas transmitidas de mãe para filho. Tem também. Gonorreia, doença sexualmente transmissível. Já vou colocar assim, ó. Se for DST, eu já puxo o setinho para DST. Clamídia. Não. Pera aí. Clamídia não. Clamídia? Tem clamídia aí? Tem. Olha aí na clamídia se tem transmissão vertical. Esqueci. Gente, esqueci. Clamídia tá nas últimas doenças de DSTs. Tem vertical? Tem não? Confere pra mim, Dora, se sífilis entra nessa aí também. Transmissão vertical. Sim, né? Ótimo. Sífilis. Tá? Tem mais? Hepatite B aqui, né? Gente, eu vou confessar uma coisa. Eu tenho dificuldade até hoje das hepatites. Eu confundo as hepatites o tempo todo. Oi, amore? E HPV. Obrigado. HPV. Tá? Que é condiloma acuminado. Gente, de todas essas aqui tem vacina para quem aqui, ó? Para quem? Para rubéola, né? Para hepatite B e para o HPV. Tudo bem? E aí, pessoal, para a gente fechar, eu acho que a gente cobriu assim a maioria das doenças. O contato com sangue contaminado. Que entra, na verdade, né, muito na lógica das doenças sexualmente transmissíveis.
Criar essas categorias, assim, às vezes é um pouco difícil, porque posso falar assim, contato com fluidos contaminados, né? Então, muitas doenças sexualmente transmissíveis se dão pelo contato dos fluidos contaminados, muitas vezes é o sangue, né? Então, a gente tem aqui, ó, doenças virais, contato com sangue contaminado. AIDS, hepatites, né? B e C, próprio ebola, tá? Uma doença, né, horrível, terrível. Que mais? Deixa eu ver, de vírus. Deixa eu te colocar nas de bactéria aqui já de uma vez pra gente ganhando tempo. Tudo bem, amor. E aqui, ó. Boa prova, viu, Sarubi? Toda a sorte do mundo, toda a tranquilidade do mundo, que é seu, tá guardado, coração. Beijo. Gente, me ajuda aqui só com essa aqui que a gente fecha. Contato com sangue contaminado. O que vocês me falam aí, gente, de bactéria? Me deu um branco cabuloso agora. Me deu um super branco. Brancão assim. Será que a gente pode colocar, a gente poderia colocar as DSTs? Não sei. E DST é DST, né? Pode ser o sangue, pode ser o fluido íntimo ali. Então vou substituir aqui. Em vez de colocar sangue, era para apagar, né, filhão? Aqui, ó. Fluido contaminado. Aí fica mais fácil. Nossa senhora, agora a coisa decidiu não funcionar, né? Ó, fluidos contaminados. Aí agora a gente pode colocar sífilis, né? Gonorreia, clamídia, tá? AIDS, hepatites, ebola. Pessoal, o mais importante é a gente lembrar o seguinte. Acho que doenças mais da moda, doenças mais comentadas no momento, merecem a atenção especial de vocês. E as doenças que são evitáveis por vacinas, né? Ainda mais nesse mundo de hoje que a gente está vendo tanto descrédito em relação às vacinas. Eu não sei o que esse povo tá arrumando, velho. Como assim, né? Mas enfim, tá? Ai, gente, eu tô aqui transpirando, tô morrendo de calor. Turma, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês pela confiança, né? Pela paciência, pedir desculpa pelas atrapalhadas aí, pedir desculpa pela correria. A gente sabe como é que é, né? Intensivo, como que funciona, ainda mais nessa modalidade muito louca que é a modalidade de ensino à distância.